Desenvolvido e expandido durante o Império Persa na Antiguidade, o zoroastrismo se caracterizou como uma religião da dualidade entre o bem e o mal. Caracterizado pelos ritos religiosos simples, o zoroastrismo ou mazdaísmo predominou como religião na região do Império Persa até a invasão e dominação pelos árabes muçulmanos no século VII. Desenvolvido por Zaratustra por volta do século VI a.C., a religião se tornou predominante no Império. Não se sabe ao certo quando Zaratustra viveu, havendo indícios de que tenha vivido por volta do século X a.C., ou mesmo depois, entre os séculos VII e VI a.C. A lenda afirma que Zaratustra viveu isolado durante muitos anos no deserto e que aos 30 anos teria recebido os 7 ensinamentos do deus Ahura Mazda, o que o levou a iniciar a divulgação de uma religião baseada nos ideais de pureza e igualdade. O zoroastrismo pregava a interpretação dualista do mundo, dividido entre as forças do bem e do mal. Os ensinamentos de Zaratustra afirmavam a existência de um Deus supremo, que havia criado dois outros seres poderosos, que dividiam sua própria natureza. Ahura Mazda seria a fonte de todo o bem, enquanto Ahriman seria a origem do mal, depois que se rebelou. Aos homens cabia cultuar Ahura Mazda, já que era ele o Criador, o Deus da luz e do reino espiritual. O culto a Ahura Mazda era necessário, já que Ahriman havia criado uma série de feras, plantas e répteis venenosos. Os dois deuses viviam em constante conflito, e a supremacia do bem necessitava do apoio a Ahura Mazda. Esses conflitos entre o bem e o mal seriam constantes, até o momento em que os adeptos de Ahura Mazda seriam vitoriosos, condenando Ahriman e os que o seguiam às trevas eternas. Essa doutrina compreendia dessa forma uma espécie de vida após a morte, onde os justos encontrariam a recompensa em um paraíso e os demais seriam castigados a viver em uma espécie de inferno. Esses ensinamentos estariam compilados no livro Zend Avesta, que teria sido escrito por Zaratustra. Os ritos deveriam ocorrer em montanhas, onde deveriam ser realizados sacrifícios e adoração ao sol e ao fogo. Essa adoração ao Deus da Luz seria conduzida por magos, os sacerdotes das cerimônias religiosas, que conduziriam a entoação de hinos e a manutenção do fogo aceso, como representação do poder de Ahura Mazda. Em virtude de seus conhecimentos em astrologia e encantamentos, o termo mago passou a ser orientado na definição a todos os mágicos e feiticeiros, perdendo na maioria dos casos a definição sacerdotal que havia na concepção do zoroastrismo. A religião sofreu mudanças após a dominação macedônica sobre o Império Persa, recuperando posteriormente as concepções originais. Porém, o grande golpe sofrido pelo zoroastrismo deveu-se à expansão islâmica, já que os adeptos da religião eram considerados infiéis e foram perseguidos. Alguns grupos fugiram para o deserto de Kerman e para o Hindustão, o subcontinente indiano, onde são conhecidos como Parsis, e mantinham alguns templos do fogo, em homenagem a Ahura Mazda.